Você acabou de escrever a introdução da sua redação. Vai para o parágrafo de desenvolvimento e não consegue escrever. Os repertórios que você trouxe, nenhum serve. O tempo está passando. E agora? O que escrever? O seu professor, ele não está por perto para poder te ajudar. Começa o desespero. Você já passou por essa situação? Você quer aprender a planejar e a escrever um parágrafo de desenvolvimento argumentativo que sirva para qualquer banca que cobre redação dissertativa ou argumentativa? Então, vem comigo nesta aula que eu vou lhe ensinar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula deste canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o professor João Matos, sou especialista em redação e neste canal eu ensino pessoas que têm dificuldades em redação a serem aprovadas em qualquer banca que cobre redação dissertativa. E se esse é o seu caso, se você vai prestar alguma prova que cobre redação dissertativa, aqui já é o seu lugar. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber notificações, porque aqui eu ensino técnicas aprofundadas de redação. Aquilo que você não aprende por aí em redação, você vai aprender aqui. Já me diz aqui, qual é a sua maior dificuldade quando você vai escrever um parágrafo de desenvolvimento da redação? É ter ideias para escrever o parágrafo? Ou não, você até tem ideias, mas você não consegue articular com aquilo que você está querendo defender? Já deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber qual é a sua maior dificuldade. Bom, primeiro de tudo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de um parágrafo argumentativo. Vamos pensar aqui, o que é desenvolver um parágrafo? O que é desenvolver um parágrafo, exatamente? Desenvolver o parágrafo é ampliar. É fazer crescer, desenvolver, aumentar, progredir, fazer progredir as ideias, progredirem as ideias. Eu até acredito que a palavra progresso ela é mais apropriada do que ampliar somente. Porque, na verdade, à medida que as suas ideias elas vão sendo ampliadas, elas precisam progredir no raciocínio, precisam progredir para fechar aquela ideia. Então, é um ampliar, mas com progresso. Mas o correto não é desenvolver o parágrafo. Você, na verdade, o que você vai fazer ali é desenvolver o tópico frasal do seu parágrafo. Porque ao desenvolver o tópico frasal, você vai desenvolver o parágrafo, você vai escrever o parágrafo. Então, o que isso nos mostra? Que o tópico frasal é o seu ponto de partida no parágrafo de desenvolvimento. Quando você vai para escrever o desenvolvimento da sua redação, você já tem que estar com o seu tópico frasal nas mãos. Você está se perguntando, mas o que é esse tópico frasal? Para dar uma resumida, o tópico frasal é a ideia núcleo, é a ideia essencial no parágrafo. A essência do parágrafo está nessa ideia núcleo, que é o tópico frasal. Agora, se você quer saber mais sobre o tópico frasal, eu tenho uma aula completa aqui no canal que explica do zero o que é o tópico frasal, mostra tudo sobre o tópico frasal, ou quase tudo. Eu vou deixar uma playlist aqui no final, aí você, assim que você terminar essa aula, você vai lá e assiste essa aula sobre tópico frasal. Se eu não me engano é tópico frasal, a alma do seu parágrafo, algo assim. Bom, então qual é o nosso ponto de partida? Nós temos que ter um tópico frasal nas mãos para começar a escrever o parágrafo de desenvolvimento. Em que momento que você cria esse tópico frasal? É quando você desenvolve a sua tese da redação. Se você já escreveu a introdução, se você já planejou, então você já tem ali a sua tese planejada. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Nós vamos partir aqui nessa aula já com uma tese e consequentemente com os nossos tópicos frasais já criados para poder seguir aqui com a explicação. Não lembra o que é tese ou não sabe desenvolver sua tese? Também tem uma aula completa aqui no canal
mostrando como desenvolver uma tese argumentativa do zero. Vou deixar uma playlist no final aqui também. Nessa aula não vai dar tempo para falar sobre isso, nem exatamente sobre tópico frasal. Nós vamos partir já do tópico frasal em diante, que é o que vem depois do tópico frasal. Bom, essa aula eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar toda a teoria por trás do desenvolvimento de um tópico frasal, de um parágrafo de desenvolvimento. Vou falar toda a teoria por trás, tudo que envolve, na parte teórica, um parágrafo de desenvolvimento. Eu vou falar sobre, em primeiro lugar, sobre o conteúdo que tem que ter nessas ideias que vão desenvolver esse parágrafo, como é o funcionamento das ideias, qual é o raciocínio que você tem que ter, que você tem que utilizar quando você vai desenvolver essas ideias, e qual é o formato com que essas ideias, em geral, elas aparecem, como elas aparecem. Então, eu vou mostrar toda a parte teórica para que você entenda com profundidade, para saber exatamente o que está fazendo quando for fazer. E na segunda parte nós vamos para a parte prática. Eu vou desenvolver aqui com você 2 parágrafos de desenvolvimento de uma redação. Na prática, aqui, passo a passo. Mas essa primeira parte é a parte mais densa, a parte mais teórica, que eu peço que você acompanhe com bastante atenção, anote. Se ficar alguma coisa, alguma dúvida, algum ponto sem fechar aqui, deixa nos comentários, porque é muito importante que você entenda bem essa parte que eu vou explicar agora, a parte teórica. Para quê? Para que isso? Para que você saiba aplicar isso não só numa redação, mas em qualquer texto dissertativo que você venha escrever. O que eu vou ensinar aqui serve para você aplicar na redação do Enem, da FUVEST, da Unesp, das federais do Rio, da Federal do Rio Grande do Sul, Enseja, qualquer lugar que cobre redação dissertativa, até mesmo em outros gêneros textuais que não sejam exatamente redação. Como, se você for escrever uma carta argumentativa, por exemplo, às vezes a redação da Unicamp cobra isso. Se você for escrever um editorial, seu TCC, quando você entrar na faculdade, você estiver para se formar, você vai precisar escrever um TCC, não vai? Pois bem, o texto utilizado no TCC é uma dissertação. Enfim, qualquer parágrafo que você queira escrever, o que eu vou ensinar aqui vai servir para isso. Não somente para redação, mas para tudo. Já curtiu a ideia dessa aula? Já curte, já compartilha. Esse para mim vai ser o indicador de que você quer mais desse conteúdo. Se tiver compartilhamento, tiver like, tiver comentários, eu sei que você quer mais desse conteúdo ou precisa mais desse tipo de conteúdo. Então, já curte, já compartilha. Vamos partir aqui para o nosso conteúdo. Bom, o que você precisa saber quando você vai desenvolver um tópico frasal? Você lembra que eu falei, você vai escrever o parágrafo de desenvolvimento, então você tem que desenvolver o tópico frasal dele. Então o que você precisa saber para desenvolver esse tópico frasal? Vamos falar primeiro do conteúdo. O conteúdo da declaração que você vai fazer no tópico frasal. Bom, quem garante a você que você está escrevendo uma argumentação mesmo, uma argumentação de verdade? Quem garante? É o conteúdo do seu tópico frasal. O conteúdo dessa declaração do tópico frasal é ela que vai dizer para você se você de fato está escrevendo uma argumentação ou não. Por que é importante você saber disso? Porque, por exemplo, numa avaliação, você já não recebeu lá do seu professor, olha, você está expondo muito aqui, você não está argumentando. Você está fazendo aqui uma exposição, não é uma argumentação. Você já deve ter recebido isso, né? Ou se você não recebeu, você deve ter sabido de casos de pessoas que receberam isso do professor. Mas e aí? Por que você está expondo muito e não está argumentando?
E em que medida que você está argumentando mesmo quando você faz uma declaração que será o seu tópico frasal e que o seu ponto de partida para o parágrafo de desenvolvimento? Como é que você sabe que aquela declaração é uma argumentação? Bom, uma característica, é só uma característica que faz dela uma argumentação. Só uma. E é simples. É ela ser questionável. Se essa declaração que está lá no seu tópico frasal, que vai iniciar o parágrafo, se ela é questionável, e o que eu quero dizer com ser questionável? É aquele tipo de declaração que as pessoas não aceitam de forma tranquila. Ela não é aceita de forma tranquila, ela é questionável. Ela não é estabelecida, ela não é um fato aceito. Então, ela é questionável. Você pode me dizer assim, mas isso é relativo. Por quê? Porque eu posso fazer uma declaração para uma pessoa e ela achar aquela declaração questionável, me perguntar, por quê? Me prova. E para outra pessoa eu fazer a mesma declaração e ela falar, eu concordo com você, você está certo, é assim mesmo. Sim, de fato, isso pode acontecer mesmo. Essa questão da declaração ser questionável ou não é relativa. Por quê? Porque nós estamos falando de comunicação, estamos falando de texto. Nós não estamos falando da matemática, por exemplo, onde tudo lá é exato. Na comunicação isso não acontece, a comunicação não é exata. Ela não é 2 mais 2 é igual a 4, não. Então a comunicação ela depende muito do interlocutor, da bagagem que o seu interlocutor tem. Se o seu interlocutor tem mais bagagem, ele vai, às vezes pode ser que concorde com você. Se ele tem menos, pode ser que ele não concorde, por exemplo. Então, a comunicação ela é variável, mas o que nós temos que levar como parâmetro quando nós vamos definir uma declaração como questionável ou não? E para então promover uma argumentação? A maioria. A maioria, o nosso parâmetro é a maioria. Se para a maioria aquela declaração é questionável, então ela é questionável. Se para a maioria ela não é, então ela não é questionável. Agora, e se ela não é questionável? Aí eu estou expondo, eu não estou argumentando. Se eu estou falando algo que todas as pessoas concordam, ou a maioria, então eu não preciso provar aquilo. Perdão. Então não precisa de prova aquela declaração. Bom, agora você pode me dizer assim, mas o que essa declaração precisa mostrar para ela se tornar questionável, então? O que eu tenho que colocar nessa declaração? Ou como ela tem que ser, o que ela tem que apresentar para ela se tornar questionável? Bom, pelo menos 3 fatores pode fazer dela questionável. 3 fatores. Primeiro, é ela mostrar algo em que não se acredita. Não se acredita baseado em quê? Pode ser baseado na ciência. Por exemplo, se eu disser que a Terra é plana, a ciência me diz o contrário disso. Se eu disser que a Terra é plana, eu preciso provar, eu preciso apresentar provas para isso. Por quê? Porque eu estou falando algo em que não se acredita. Baseado na ciência, não se acredita. E outra coisa, pode ser baseado na ciência, naquilo que a ciência já comprovou, ou pode ser baseado na ciência, naquilo que a ciência ela não comprovou exatamente, mas ela tem indícios. Como, por exemplo, a teoria da evolução. A ciência, ela atesta a teoria da evolução pelos indícios. Ela não tem uma prova cabal da teoria da evolução, mas ela tem os indícios que apontam para isso. Então, se eu disser, por exemplo, que o homem não veio do macaco, então eu preciso apresentar uma prova, porque eu estou fazendo uma declaração que ela é questionável, à luz do que a ciência defende. Beleza, mas é só da ciência? Não, não é só da ciência. Nós temos também a documentação oficial. Que seria a documentação oficial? Seriam as páginas da história. O que as páginas da história registram? Se eu disser algo contrário àquilo, então eu preciso apresentar uma prova.
E não só as páginas da história, é toda a documentação feita pelos meios jornalísticos também. Se um fato é publicado e eu digo, ó, esse fato não foi dessa forma, eu preciso provar, eu preciso me posicionar de uma forma que eu realmente prove que é o que eu estou falando, porque os fatos estão apontando para outro caminho. O noticiário está mostrando outra coisa. Então, se eu disser assim, por exemplo, ó, o Tiradentes não foi um mártir, por exemplo, eu estou indo contra o que a documentação oficial registra. Então, eu preciso apresentar argumentos. Então, eu estou argumentando. E se eu disser o contrário? O Tiradentes foi um mártir, de fato. Então, eu só estou expondo, só estou explicando a história do Tiradentes. Então, é só uma exposição, não é uma argumentação. Se eu disser, o homem veio do macaco, beleza, então me explica aí. Entendeu? É só uma exposição, não é uma argumentação. Beleza? Esse é o primeiro fator que faz da sua declaração questionável e, portanto, você é argumentável. Qual o segundo fator? Eu mostrar algo que não se espera, por exemplo. Não se espera baseado em quê? Pode ser na lei, por exemplo. Se eu disser assim, olha, existe racismo. Então, o que se espera? Que não tenha racismo. Baseado na lei. Então, como eu estou dizendo algo que não se espera, então eu preciso apresentar argumentos. Existe falta de tolerância com as religiões. Então, argumente sobre isso. Por quê? Porque o que se espera, segundo a lei, que exista, as pessoas que exercem uma religião, que ela tem o direito de exercer essa religião sem interferência. Se eu, por exemplo, defendo a pena de morte, eu estou indo contra a legislação. Né? Que a legislação, em tese, ela não consta pena de morte para crimes comuns. Então eu preciso apresentar argumentos. E se eu vou a favor? Então não. Então eu não preciso apresentar... Aliás, se eu for a favor da pena de morte, eu preciso apresentar argumentos. Se eu for contra? Não. Então eu vou estar explicando a pena de morte. É só contra a lei? Não, pode ser contra a ética, por exemplo. Se eu defender que um comportamento manipulador, um comportamento mentiroso é aceitável, então eu preciso provar isso, porque eu estou indo contra o quê? Contra a ética estabelecida. O mesmo vale para os bons costumes. Se eu defender um comportamento depravado, por exemplo, opa, então peraí, então me prova que esse é o comportamento adequado, me prova, entendeu? Pode ser contra a lei, contra a ética, contra os bons costumes, seja o que for. Você tentar defender algo que não se espera, então você precisa provar, você precisa trazer argumentos ali para sustentar a sua posição. O terceiro fator é você mostrar algo que não se percebe. Esse é o terceiro fator. Pode até ser sustentado pela ciência, estar na documentação oficial, ser contemplado pela lei, mas as pessoas não percebem. Por quê? Porque são realidades que não são percebidas pela maioria. É o tipo da informação que quando as pessoas tomam conhecimento, elas falam assim, puxa, nunca pensei por esse ângulo, nunca pensei dessa forma aí, nunca enxerguei isso. Então, eu até dei um exemplo desse em algumas outras aulas aqui, umas aulas passadas, que eu disse que o silêncio é um elemento da música. Fala, poxa, o silêncio é um elemento da música? Pô, como assim? Eu não escuto silêncio na música. Mas para quem é músico sabe que o silêncio ele é um componente da música. Existe um conhecimento técnico por trás disso que sustenta isso. Só que as pessoas não têm conhecimento disso. Então é algo que não está no radar das pessoas, é algo que está no ponto cego das pessoas e elas não percebem e, para tanto, você precisa apresentar argumentos para sustentar. Se eu disser, voltando aí à pena de morte, se eu disser assim, o Brasil tem pena de morte sim. Por incrível que pareça,
Eu preciso argumentar sobre isso. Por quê? Porque o senso comum acredita que não existe pena de morte de fato. Só que se eu falar isso para algum advogado, ele vai concordar comigo. Tem pena de morte sim. Porque ele tem o conhecimento da Constituição e na Constituição diz que para crimes, se não me engano, crimes de guerra ou crimes cometidos em época de guerra é passível de pena de morte. Só que a maioria não, isso não está na realidade da maioria. A maioria acredita que não. Então eu preciso argumentar, eu preciso provar que no Brasil existe pena de morte. Está aqui a Constituição mostrando, entendeu? Você entendeu basicamente o que faz do seu parágrafo argumentativo ser de fato uma argumentação? É isso, é você defender algo que é questionável. A declaração ela precisa ser questionável. Qual é a segunda coisa que você precisa saber quando você vai desenvolver um tópico frasal? A segunda coisa, isso é importante, o funcionamento. Como que é o funcionamento dentro do parágrafo? Eu costumo fazer uma analogia que as ideias dentro de um parágrafo, elas funcionam como um sistema solar. O seu tópico frasal, que é a ideia núcleo, é o Sol. Os planetas gravitando em torno do Sol são as ideias acessórias que você vai fornecer para desenvolver essa ideia núcleo, que é o tópico frasal. Beleza? Até aí tá claro, né? Só que há alguns planetas, como a Terra, que ela tem o seu satélite próprio que gravita em torno dela, que é a Lua. Então a Terra está gravitando em torno do Sol, mas a Lua está gravitando em torno da Terra e a Lua indiretamente está fazendo parte do sistema solar. Porque ela não está em volta do Sol, mas ela está em volta da Lua. Então, o que isso quer dizer? Que as ideias acessórias que você vai apresentar para desenvolver o seu tópico frasal, elas podem tanto sustentar o seu tópico frasal, que é o Sol, nessa analogia que eu criei, como as suas outras ideias acessórias que você já desenvolveu, que é a Terra, nessa analogia que eu mostrei aqui. Então, ou seja, as ideias acessórias elas podem sustentar o tópico frasal de forma direta ou indiretamente. E isso nós vamos ver na prática aqui, tá? Calma, não se desespere, nós vamos ver na prática isso. Eu só estou mostrando aqui a parte teórica para você entender. Essas ideias acessórias que vão desenvolver o tópico frasal, nós estamos falando de um parágrafo argumentativo, não se esqueça disso. Então eu tenho aqui o meu tópico frasal, e como você sabe já, ele é uma declaração questionável, certo? Então eu vou trazer umas ideias acessórias para sustentar essa declaração que é questionável. Então essas ideias acessórias, elas também têm que ser questionáveis? Não, né? Elas têm que ser fatos aceitos. Ninguém tem que ter dúvidas da veracidade delas para eu poder provar aquela declaração questionável que é o meu tópico frasal. Então tem que trazer ideias acessórias que são aceitas de uma forma tranquila. Mas aqui vem um pouco a complicação, né? Mas nem sempre isso pode acontecer. Ou nem sempre isso precisa acontecer. Eu posso muito bem trazer uma ideia acessória que também não é um fato aceito, que também é questionável, para sustentar a minha ideia núcleo, mas na sequência trazer outra ideia acessória que sim, essa sim é um fato aceito e não é questionável e vai esclarecer esta outra e essa vai ser direcionada ao tópico frasal. Ficou confuso? Essa aqui que é questionável também, que representa a Terra naquela minha analogia, então eu trago uma Lua aqui que vai ser direcionada à Terra, essa sim vai esclarecer esta. E essa vai ser voltada para o Sol, que é o tópico frasal. Então não necessariamente as ideias acessórias, todas, elas precisam ser fatos aceitos, ser inquestionáveis. Elas também podem ser questionáveis, mas isso me obriga a trazer outra ideia acessória para sustentá-la também. Eu dei um exemplo aqui, em uma das aulas eu trouxe um texto que falava assim, que
existem dificuldades que as pessoas têm que são dificuldades desejáveis. Ou seja, enquanto todo mundo vê como um defeito, aquela dificuldade, na verdade, era uma qualidade. Era isso que o autor do texto sustentava. Aí ele trouxe uma razão para isso, que ele disse assim, ó, por que que essa dificuldade ela é desejável? Porque ela aumenta a criatividade. Então, essa foi a primeira ideia acessória que ele trouxe para sustentar o top frasal. Que a ideia é que esse defeito, vamos dizer assim, esse defeito é um defeito desejável. A primeira ideia que ele trouxe para sustentar é dizer que aumenta a criatividade. Tá, mas dizer que aumenta a criatividade ainda ficou nebuloso para quem está lendo esse texto. Quer dizer, aumenta a criatividade? Então me prova isso. Eu preciso de outra declaração, outra ideia acessória para sustentar essa primeira ideia acessória que ela ainda não é um fato aceito e inquestionável. Então ele disse assim, ó, é que assim, por que que aumenta a criatividade? Porque você obriga a sua memória a criar o tempo inteiro. Está aqui a declaração, você obriga a sua memória a criar o tempo inteiro e isso aumenta a sua criatividade. Quer dizer, ele sustentou essa primeira ideia acessória que ainda estava nebulosa, ainda estava questionável. Então, de uma forma, ele encadeou 3 ideias acessórias, mas as duas, aliás, ele encadeou 3 ideias, ideia núcleo e 2 ideias acessórias, mas essas 2 ideias acessórias elas não estavam voltadas diretamente para o top frasal. Uma estava voltada para o top frasal e a outra estava voltada para a primeira ideia acessória que ele trouxe. Então, fechando, o que eu estou querendo dizer com isso é que as ideias acessórias elas desenvolvem direta ou indiretamente o tópico frasal. Isso você precisa ter em mente. Só que não necessariamente você vai trazer uma ideia acessória que aponta para outra ideia acessória só porque essa primeira ela não está clara ou ela ainda é questionável. Essa é uma necessidade, mas você pode trazer também por outras razões. Você pode trazer, por exemplo, porque você quer esclarecer mais, expandir mais essa ideia acessória que você trouxe. Não necessariamente porque ela não é um fato aceito, porque ela é inquestionável. Não por isso, ou porque ela é questionável. Não por isso, porque você quer expandir melhor essa ideia. Então você pode trazer uma ideia acessória desenvolvendo o seu tópico frasal de forma indireta, seja porque a sua primeira ideia acessória ela ainda é questionável, seja porque você quer expandir melhor aquela ideia, quer trabalhar melhor aquela ideia. Por essas 2 razões. Não se preocupa que nós vamos ver isso na prática, tá? Bom, qual é a terceira coisa que você precisa saber quando você vai desenvolver o seu tópico frasal? Qual a terceira coisa? Você vai empregar um raciocínio quando você vai desenvolver o seu tópico frasal. Você não pode fugir disso. Você não pode fugir disso. Você vai empregar um raciocínio. Quais são os raciocínios que você vai empregar? Dedutivo ou indutivo? Indiferentemente qual dos 2 você empregar, serve. Mas qual é a diferença entre ambos? Qual a diferença? Bom, o dedutivo, ele tende a provar, de fato. Tende, não quer dizer que vai. Já o indutivo, não. Mas por que o indutivo não vai provar, você não vai usar? Não, não necessariamente. Você pode usar qualquer um dos raciocínios, uma vez que nós estamos falando de redação para uma banca. Nós estamos falando de uma simples redação. Nós não estamos falando de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, nós não estamos falando disso, em que ali você precisa realmente provar o que você disser. Não, aqui nós estamos falando de uma redação. O que se espera não é que você prove, mas sim que você apresente um raciocínio correto, coerente. Bom, mas explicando melhor, assim, só dando uma palhinha, que esse é um assunto amplo também, né? A questão do raciocínio.
Você pode pensar dedutivamente quando você for desenvolver suas ideias acessórias, ou pode pensar indutivamente. Bom, mas qual é a diferença entre o dedutivo e o indutivo? Eu vou só dar uma palhinha aqui, por quê? Porque o assunto é amplo. Mas quando você usa o dedutivo, em geral, você quer chegar a uma declaração mais específica. Partir de um raciocínio mais geral, de uma declaração mais geral e chegar a uma conclusão mais específica. Se eu disser assim, por exemplo, ó, as pessoas que são indiferentes, elas não ajudam os outros. Por isso que aquela mulher ali, ó, no farol, aquela mulher no carro ali no farol, ela não ajudou aquela mãe que estava com um bebê no colo pedindo ajuda. Então ela não deu nenhuma ajuda. Você percebeu que eu fiz primeiro uma declaração geral, ó, as pessoas que são indiferentes, elas não ajudam os outros. Todas as pessoas, eu estou falando. É uma declaração geral. Todas as pessoas que são indiferentes, elas não ajudam. E aquela mulher, em específico, que estava dentro do carro, ela não ajudou também. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Ela também é indiferente. Então, eu parti de uma declaração geral, cheguei numa declaração pontual, específica. Daquela mulher em específico. Agora, como seria o raciocínio indutivo? O raciocínio indutivo, ele segue a linha contrária. Ele parte de uma declaração mais pontual, ele parte de um raciocínio, de uma visão, de um pensamento mais pontual, mais específico, para chegar a uma declaração, uma conclusão mais geral. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, eu fui insultado pelo meu chefe. Fui insultado pelo meu chefe. Quer saber? Chefes são cruéis. Você percebeu que eu parti de um fato isolado, específico, e cheguei a uma declaração geral, ó, todos os chefes são cruéis. Por causa daquele chefe, eu cheguei a uma declaração, eu estendi para todos. Por isso que o indutivo, ele não prova, porque qual é a minha base? É um caso. Poderiam ser mais casos. 2, 3, 4, poderia até citar mais casos, mas ainda assim seria indutivo, porque eu não estou me referindo ao todo. Estou me referindo a casos particulares, específicos. Então o indutivo não prova, mas a redação não precisa que você prove. Você precisa, como eu disse, desenvolver um raciocínio correto e coerente. É isso que se espera numa redação. Então você pode, quando você for desenvolver suas ideias acessórias, você pode tanto pensar dedutivamente como indutivamente. Nós vamos escrever aqui um parágrafo na prática e eu vou apresentar tanto ideias acessórias que vêm de um raciocínio dedutivo como ideias acessórias que vêm do raciocínio indutivo. Eu vou mostrar para você e vou pontuar ali. Eu vou mostrar que você está vendo aqui, ó, como eu pensei aqui. O que mais que você precisa saber quando você for desenvolver um tópico frasal? Quarto aspecto é o formato. Entenda, a sua ideia acessória, ela tem um formato. Talvez você escreveu até hoje, você não percebeu isso, mas ela tem um formato. Mas como eu analisei, mapeei centenas e até quiçá milhares de textos já, com essa visão, então eu percebi que ela tem um formato. Elas têm um formato. É como, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, na lógica. A lógica categoriza erros de argumentação como falácia. Só que para cada tipo de falácia, cada grupo de erros, ela classifica com um tipo de falácia. Por quê? Aquele erro já foi cometido tantas vezes daquela mesma forma que alguém achou por bem categorizar com um nome aquele tipo de erro. E foi exatamente o que eu fiz aqui quando eu desenvolvi o meu método, baseado em algumas informações que já existiam, mas criando algumas coisas, em categorizar os tipos de formatos de ideias acessórias que você pode apresentar para desenvolver um parágrafo. Então, esse formato seria o quê? Quando você vai escrever o seu parágrafo de desenvolvimento, você parte ali de um tópico frasal, como eu disse. Você pode pensar em qualquer informação,
para desenvolver aquele tópico frasal, aquela declaração do tópico frasal? Você pode pensar ali qualquer coisa, o que vier na sua cabeça? Não. Não, não pode. E é aí exatamente onde muita gente mete os pés pelas mãos e não consegue desenvolver o tópico frasal. Por quê? Porque ele acha que ele pode escrever qualquer coisa. O que vier na cabeça dele, ele pode escrever, que esteja relacionado com aquela declaração do tópico frasal, ele acha que pode escrever qualquer coisa. Mas na verdade não é assim. Tem que existir um encaixe perfeito entre essa ideia acessória e o tópico frasal que você vai desenvolver. Ou seja, não é qualquer frase pronta que você vai jogar ali que vai encaixar. É por isso que hoje em dia eu vejo se ensinar redação como se a redação ela fosse um para-choque de caminhão. O caminhoneiro coloca lá a frase preferida dele lá no para-choque. Tem pessoa que está achando que desenvolver redação é colocar suas frases preferidas, as frases que ela achou mais interessante na redação. Mas não é assim. Tem que existir um encaixe perfeito. Porque se não existir um encaixe perfeito, o avaliador vai olhar e vai falar assim, olha, não tem relação. Não tem relação nem com o tema que está sendo desenvolvido, não tem pertinência nem com o tema que está sendo desenvolvido, quanto mais uma relação, as ideias estarem linkadas, estarem relacionadas, de forma que realmente está sustentando aquilo que foi dito no tópico frasal. Não existe essa relação. É o que o Enem chama de repertório não produtivo. Ou seja, não tem relação. Não sustenta. Aquela ideia acessória não sustenta o tópico frasal. Muita gente se dá mal porque faz isso, decora cadernos e mais cadernos de repertórios prontos e chega lá na prova, chega lá na hora de desenvolver o parágrafo, ele não se encaixa direito. Porque é claro que é mais fácil você pesquisar e decorar repertórios do que estabelecer uma relação com uma ideia que você quer desenvolver. Estabelecer uma relação dele com uma ideia que você quer desenvolver. Por quê? Porque você tem que partir da ideia para chegar no embasamento, nunca o contrário. Trazer um embasamento e ver se ele se encaixa na ideia. De repente não vai se encaixar. Bom, eu não sei se você já me ouviu falar aqui, mas eu nem concordo com essa nomenclatura do Enem, porque na verdade você não traz embasamentos para a sua redação. Perdão, você não traz repertórios para a sua redação. Você traz embasamentos que eles vão ser colocados na forma de ideias acessórias que vão desenvolver a ideia núcleo. Repertório é o seu acervo de conhecimento. Isso é repertório. O que você coloca ali é um embasamento extraído do seu conhecimento de mundo. Bom, pensar livremente é procurar uma agulha no palheiro. Ou seja, vai ser muito difícil desenvolver um parágrafo se você chegar diante de um tópico frasal que você desenvolveu lá na sua tese. Aí você vai começar a escrever o seu parágrafo de desenvolvimento. Se pensar de uma forma livre, deixar sua mente livre para pensar o que quiser, é como procurar uma agulha no palheiro. Você vai demorar muito para desenvolver esse parágrafo, se desenvolver. Então, qual é a chave? A chave está aqui, ó, na minha mão. Pensar direcionado. Se pensar de uma forma já direcionada para aquilo que você quer buscar, você já vai ganhar ali muita agilidade. Como que você vai pensar de uma forma direcionada? Me explica isso. Você deve estar se perguntando. Conhecendo os formatos de ideias acessórias que eu acabei de mencionar aqui, os formatos específicos. Conhecer esses formatos e saber como chegar a eles. E esse saber como chegar é a forma de se direcionar para eles. Quais seriam esses formatos? Aqui eu chamo de tipos de desenvolvimento. Quais são esses formatos? Vou falar aqui de alguns. Vou falar, na verdade, não vou falar de alguns, vou falar de todos, mas é que assim, de centenas, milhares de textos que eu já olhei com o olhar analítico, procurando
formatos de tipo de desenvolvimento. Até hoje eu consegui mapear 10 tipos de desenvolvimento. Não quer dizer que não existam mais, mas das centenas até milhares de unidades de texto que eu já li, já acompanhei, já analisei, todos de alguma forma se encaixam nesses 10 formatos. Eu vou dizer aqui quais são. Primeiro é um formato de desenvolvimento padrão, aqui eu chamo de padrão. Por quê? Porque esse formato padrão ele é uma premissa crua, ele não tem nenhum formato específico a não ser trazer uma justificativa na forma de um porquê para aquele tópico frasal que você está desenvolvendo. Então, quando você vai lá, responde a pergunta por quê? Esse porquê você talvez não tenha percebido, mas você está construindo ali uma premissa crua mesmo. É uma premissa que vai de encontro, que vai justificar aquele tópico frasal que você está escrevendo. O segundo é uma definição. É você trazer uma definição que sustente aquele tópico frasal. Definição é o quê? Explicar, esclarecer, trazer luz para um conceito. Então você explica, você esclarece, você traz uma definição ali. O terceiro é você trazer uma declaração que ela se manifesta em uma forma de divisão. Como seria essa divisão? Seria uma declaração ou uma definição, que seja, mas que ela tem mais de uma parte. Você já viu aquelas declarações que diz, olha, tal coisa é composta por isso e por aquilo. Aí vai lá no primeiro parágrafo. Esse composto é assim, assim, assado. Aquele outro composto é assim, assim, assado. Quer dizer, ele subdivide. Ele faz uma divisão e cada uma das ideias acessórias assume uma das partes nessa divisão. Isso pode ser tanto em uma declaração qualquer ou pode ser até mesmo uma definição. Às vezes um parágrafo começa com uma definição e as ideias acessórias seguintes são compostas na forma de divisão. Qual mais? Confronto. Você pode trazer um confronto nas ideias acessórias. E o que é esse confronto? É colocar ali 2 ou mais elementos frente a frente. Você coloca esses 2 elementos ali frente a frente e faz... Esse confronto ele pode tanto estabelecer uma comparação entre os dois, procurando igualdades, como estabelecer um contraste, procurando discrepâncias, diferenças entre eles. Então você pode estabelecer esse confronto com esses 2 viés. Outro tipo de desenvolvimento é uma analogia. Eu já fiz aqui no canal, já escrevi uma redação completa aqui em que eu trouxe analogia entre os embasamentos. Então o que é uma analogia? A analogia ela é um confronto também, só que na forma de comparação. E nesse confronto ele é estabelecido, mas só que com elementos de espécies distintas. Às vezes você compara algo abstrato a algo físico. Nessa redação que eu mencionei há pouco, eu comparei o sistema de saúde ao Titanic. Fiz uma analogia entre os dois, mostrando as semelhanças entre os dois. Para quê? Para provar o que eu queria provar. Você pode trazer uma evidência. Só que a evidência ela tem multiformatos, né? O que é uma evidência? Ela é uma especificação de uma ideia mais abrangente. Então ela é algo que especifica mais. Então só nisso aqui que eu acabei de explicar, você já percebeu que ela só pode ser indutiva, né? Você lembra que eu falei que a indução ela parte de um raciocínio, de uma declaração mais geral para chegar numa conclusão mais específica? Então, se eu fizer isso, eu estou pensando indutivamente. Então, a evidência ela faz exatamente isso. Então, a evidência ela só pode ser indutiva. Ela não existe evidência dedutiva. Só que a evidência ela pode se apresentar de formatos distintos. E eu, pelo menos, tenho mapeado 5 deles, que são fatos, podem ser fatos observados por você, da sua experiência, ou podem ser fatos que você coletou de alguma fonte de informação, de um centro de pesquisas, de um
de um meio de comunicação, mas de qualquer forma não deixa de ser um fato. Podem ser dados estatísticos, que são fatos na forma de números, podem ser exemplos. O exemplo, o que ele é? Ele não é um elemento concreto que especifica uma teoria, muitas vezes. Então, o exemplo ali, ele é uma evidência daquela teoria. Podem ser ilustrações. Ilustrações o que são? São exemplos, só que um pouco mais trabalhados, um pouco mais estendidos. Eu posso, de repente, contar uma história, uma mini narrativa ali para exemplificar o que eu quero dizer. Eu estou fazendo uma ilustração. E também o testemunho autorizado. O que é um testemunho autorizado? É um comentário, um excerto, uma passagem de alguém que entende daquele assunto que você está falando. Então, alguém que tem conhecimento, você trouxe ali como uma autoridade, trouxe o testemunho dele para sustentar aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer provar. Então, esse também é um formato de evidência, um testemunho autorizado. Qual o mais tipo de ideia acessória? Qual mais formato de ideia acessória você pode trazer? Uma enumeração. O que é uma enumeração? Essa mesma evidência, em qualquer desses 5 formatos, só que empilhada em vários, um seguido do outro. Um empilhamento de evidências, um seguido do outro, sem nenhuma explicação paralela entre elas. Somente empilhando. Como se diz assim, ó, aqui está o conceito, então aqui está um exemplo, outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo. Você empilha ali evidências que tem um efeito ainda maior do que uma evidência só. Outro formato é um que você já conhece, causa e consequência. A causa é o que, na verdade? Ela é um porquê, da mesma forma que o desenvolvimento padrão ele é um porquê, uma justificativa, a causa também é um porquê. Só que ela difere do desenvolvimento padrão no seguinte sentido. O desenvolvimento padrão ele fornece o quê? Uma premissa. E se ele fornece uma premissa, a sua declaração que você está sustentando é a conclusão dessa premissa. E a conclusão ela tem por característica ela ser inesperada, questionável. Como eu disse, está argumentando, é questionável. Só que a causa não é nada disso. A causa ela não é questionável. A causa ela não ampara uma declaração que é questionável, porque senão ela não é causa, ela é premissa. Ela só ampara, ela só sustenta declarações que não são questionáveis. Por que isso? Porque essa declaração ela se torna automaticamente a consequência dessa causa, não a conclusão. Então, essa consequência, e qual é a característica da consequência? Ela é um efeito esperado, diferentemente da conclusão que é inesperada e é questionável. Então, a consequência é um efeito esperado e a sua causa é uma razão para esse efeito. Então, ela tem o mesmo formato de um desenvolvimento padrão, porém, elas diferem no teor do que está sendo defendido. Outro formato é o desenvolvimento dialético. Dialético você pode fazer o desenvolvimento tanto entre parágrafos como no mesmo parágrafo. O que seria o desenvolvimento dialético? Seria você agregar ali 3 tipos de declarações diferentes. Uma que funciona como uma tese, que é uma declaração, uma que funciona como uma antítese, que vai contra essa primeira declaração, e uma terceira que funciona como uma síntese das duas, que pega um pouquinho da primeira, um pouquinho da segunda e formula a sua própria conclusão. Então, basicamente, esse seria o tipo de desenvolvimento dialético. E por último, o formato de refutação. O que seria uma refutação? Eu trazer uma determinada declaração que é contrária ao que eu acredito e eu derrubar essa declaração com argumentos, trazer argumentos que contestem. Essa refutação ela pode ser direta, eu posso diretamente atacar essa declaração, ou ela pode ser indireta, eu posso
atacar de uma forma indireta, aqui se chama redução ao absurdo. Para cada um desse tipo de desenvolvimento, isso daria uma aula inteira aqui. Eu não teria como ampliar aqui nessa aula cada um desses. Caso você queira saber mais sobre algum deles, deixa aqui no comentário, aí eu, de repente, preparo uma aula só falando deles. Mas, o que eu quero que você saiba com essa explicação? O que eu quero que você saiba é que a sua ideia acessória, ela pode ter qualquer um desses 10 formatos. Qualquer um. É você que vai escolher na hora, é a ideia que vier na sua cabeça na hora. Mas o que você precisa é conhecer esses formatos e saber como chegar a eles. E é isso que eu vou mostrar. Pelo menos alguns deles eu vou mostrar na prática aqui nesta aula ainda. Então, portanto, onde eu quero chegar com isso? A redação, ela não precisa ser uma coletânea de repertórios, como se ensina hoje aí. E esses 10 formatos que eu acabei de mostrar aqui, se restringem só a esse formato de repertórios que se ensina? Não. Onde caberiam ali esses repertórios? Aqui se chama aí no Enem de repertório legitimado. O que é o repertório legitimado no Enem? Que eles consideram legitimado. É aquele repertório que ele é extraído de uma área do conhecimento, que não foi extraído da sua cabeça. Você não extraiu da sua experiência, da sua observação. Você extraiu de alguma fonte de conhecimento externa, que pode ser da ciência, ou pode ser cultural mesmo. Beleza. Isso eu extrairia no tipo de desenvolvimento por evidência que eu mostrei aí. Mas e os outros? Não se usa? É claro que se usa. Então, a redação ela não é uma coletânea de repertórios. Não é você colecionar uma porção de repertórios e chegar lá na hora você só saber empregar por evidência. Não. Você tem 10 tipos diferentes aí que você pode usar, pelo menos. Aí você vai me dizer assim, professor, mas se eu for fazer uma redação para o Enem, eu não vou colocar um repertório legitimado? Olha, o repertório legitimado que o Enem cobra, como eu expliquei aqui, ele é apenas um repertório. Se você colocar um desses, aqui ele considera legitimado, se você colocar uma redação e cumprir com os outros requisitos, você já garante 200 pontos nessa competência, que é a competência 2 que cobra isso no Enem. Mas a maioria das pessoas não quer isso. Não. Qual é o resultado disso? De achar que a redação é uma coletânea de repertórios e que, não, é só enfiar repertório na redação e você já tem uma redação. Qual é o resultado disso? Qual é a média nacional de quem faz o Enem? Entre 500 e 600. Não passa de 600 pontos na redação. Então, isso é grave. Isso é grave. As pessoas não querem aprender redação de verdade. Elas querem o quê? Elas querem dar um jeitinho brasileiro. Eu vou decorar repertórios. Então, eu enfio o repertório lá, é o que o Enem quer, eu vou enfiar na redação e acabou. É jeitinho brasileiro isso. Você precisa aprender a dissertar. É o que eu chamo de redação de verdade, é aprender a dissertar. Aprende a dissertar, que você vai escrever redação dissertativa para qualquer gênero textual que use redação dissertativa, que use texto dissertativo. Qualquer gênero. Seja editorial, seja a sua tese de doutorado, sua dissertação de mestrado, o seu TCC na faculdade, qualquer texto que utilize, qualquer gênero textual que utilize o tipo dissertativo, você vai saber desenvolver. Bom, então nós vamos agora passar para a prática. Eu expliquei toda a teoria, então nós vamos desenvolver aqui a prática agora. E eu vou aqui aproveitar que nas aulas anteriores aqui no canal eu trabalhei com um tema do Enem do ano passado, de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Nesse tema, em uma aula aqui sobre introdução argumentativa, eu desenvolvi a introdução para ele. Então, como eu já tenho a introdução já pronta dessa redação, então eu vou desenvolver agora o desenvolvimento dela. Vou escrever, planejar e escrever o desenvolvimento dela.
E eu também já tenho a conclusão dela. Em uma outra aula aqui eu fiz a proposta de intervenção para ela. Então eu criei o parágrafo conclusivo. Então o que falta para fechar essa redação aqui são os parágrafos de desenvolvimento e é o que eu vou fazer agora aqui. Então voltando à introdução que eu já escrevi nas aulas anteriores aqui no canal, eu tenho essa introdução aqui, ó. Vou fazer a leitura dela. Todo o brilhantismo do cérebro privilegiado de um matemático e professor acadêmico, personagem central do filme Uma Mente Brilhante, foi esvaziado por uma esquizofrenia, manifestada quando sua carreira já estava consolidada, que o levava a ter alucinações, a falar sozinho nas ruas e a ser visto como louco. Qual ocorre com grande parte das pessoas com distúrbios mentais, sua presença, outrora vista como enriquecedora, passou a ser indesejada. Tal estigma no Brasil não é diferente. A visão que se tem das dificuldades consideradas doenças mentais, além de promover a diminuição de pessoas com essas enfermidades, ainda cria barreiras que impedem o convívio em harmonia entre elas e a sociedade. Aqui no final destacado está a minha tese. A visão que se tem das pessoas, das dificuldades consideradas doenças mentais, é a primeira premissa que eu apresento aqui. Além de promover a diminuição de pessoas com essas enfermidades, ainda, 2, cria barreiras que impedem o convívio em harmonia entre elas e a sociedade. Então eu já tenho aqui duas premissas criadas já na minha tese, e eu vou trabalhar com essas duas premissas nos meus parágrafos de desenvolvimento, que serão 2 também. Agora eu pergunto, essas declarações que eu fiz nessa tese, elas são declarações questionáveis? Sim. À luz do que eu expliquei aqui nessa aula, promover a diminuição de pessoas com enfermidades mentais é o que se espera? Não, não é o que se espera. Então eu estou mostrando algo que não se espera. Seja por lei, seja por ética, seja por o que for, não se espera que se discrimine ou se diminua pessoas que têm enfermidades mentais. E também criar barreiras que impedem o convívio em harmonia entre elas e a sociedade. É isso que se espera? Não, não é isso que se espera. Logo, questionável, logo, argumentável. Bom, beleza. Temos aqui a minha tese. Então eu vou começar a pensar no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, meu D1. Então eu vou partir dessa minha primeira premissa, que será o meu tópico frasal. Não se esqueça disso. Você desenvolve a sua tese e cada uma das premissas na sua tese será o seu tópico frasal, de cada parágrafo de desenvolvimento. Então, do meu D1 vai ser a visão que se tem das dificuldades consideradas doenças mentais promove a diminuição de pessoas com essas enfermidades. Aqui está o meu tópico frasal. Qual é o primeiro ponto de partida quando você vai desenvolver o seu tópico frasal? Você vai pensar no seu primeiro embasamento que você vai usar para sustentar essa declaração do tópico frasal. Você vai pensar no primeiro embasamento. Qual foi o primeiro embasamento que eu pensei? Eu pensei em embasamento padrão. Ou seja, como eu expliquei, é aquele que traz um porquê, uma justificativa para justificar essa declaração. Então, qual a pergunta que eu poderia me fazer? E outra coisa, eu vou trazer aqui um embasamento padrão com raciocínio dedutivo, porque eu quero chegar a uma declaração mais pontual, mais específica, lembra? Então, vamos lá. Qual é a pergunta que eu posso me fazer para encontrar esse embasamento padrão? Qual a pergunta que eu posso me fazer? Por quê? Somente por quê? Então, por que a visão que se tem das dificuldades consideradas doenças mentais promove a diminuição de pessoas com essas enfermidades? Por quê? Então, a resposta é a seguinte, A resposta que eu cheguei, a minha opinião, tá? Baseados nos meus conhecimentos de mundo. Se a pessoa não for vista como louca, ela é vista como fraca ou como mimada. Então, por que ela se sente diminuída? Promove a diminuição. Porque ou ela é vista como louca ou ela é vista como fraca ou mimada. Se ela não for vista como louca, que muita gente vê dessa forma,
então ela é vista como fraca ou como mimada. Então esse é o meu embasamento padrão. Esse é o meu embasamento padrão que eu trouxe para sustentar o meu tópico frasal. Esse é o meu primeiro embasamento. Você vai me perguntar assim, quantos embasamentos eu preciso trazer? Depende. Eu vou te dizer depende. Quantos são necessários? Depende. Depende do quê? Do número de linhas pretendido. Qual o número de linhas que você pretende em cada parágrafo? Isso vai depender do tanto de linhas que você tem disponível cobrado pela sua banca. Se a sua banca cobra 30, como a maioria cobra, então você vai ter ali parágrafos entre 7 e 8 linhas, variando entre 7 e 8 linhas. Então, para um parágrafo de desenvolvimento de 8 linhas, vamos pensar assim, eu vou precisar de 2 embasamentos, em média. 2 embasamentos. Beleza? Então tá. Então vamos pensar no segundo. Meu segundo embasamento, eu vou trazer aqui uma causa. Vou trazer uma causa, só que agora eu não vou direcionar para o meu tópico frasal. Não. Eu quero desenvolver melhor essa declaração que eu fiz ali de que ou a pessoa, se ela não é vista como louca, ela é vista como fraca ou mimada. Eu quero trabalhar um pouco mais isso. Não é que essa declaração ela é questionável. Você lembra que eu falei que você pode trazer um embasamento que vai de encontro ao embasamento que você já criou, quando esse embasamento também é questionável? Só que não é o caso aqui. De fato, se você parar para pensar, as pessoas que têm problemas, enfermidades mentais, ou elas são vistas como louca mesmo, por algumas pessoas, ou elas são vistas como uma pessoa fraca, mimada, teve uma criação que deixou ela dessa forma. Então, não é necessariamente uma declaração questionável, mas ainda assim eu quero trazer um embasamento para desenvolver melhor essa declaração. Isso foi uma opção minha, então eu vou direcionar esse segundo embasamento para o primeiro embasamento. Então a pergunta agora que eu me faço não é mais para o tópico frasal, é para esse embasamento que eu quero desenvolver. Então eu vou pensar numa causa agora dedutiva. Dedutiva a causa. Por quê? Porque eu quero chegar a uma declaração mais específica, mais pontual. Então, a causa, qual é a pergunta para a causa? Você lembra que eu disse que é a mesma pergunta que você usa para o embasamento padrão? O que muda é o quê? A declaração contida no tópico frasal. Se ela é questionável, então você vai trazer um embasamento padrão. Ela não é questionável, como esse embasamento que nós criamos não é, então agora ela vai ser uma causa. Então eu vou fazer a seguinte pergunta, ó. Por que as pessoas com enfermidades mentais, se não são vistas como loucas, são vistas como fracas ou mimadas? Fracas ou mimadas. Por quê? Então agora com essa pergunta, eu vou chegar numa causa. O que causa isso? E a minha resposta é a seguinte, ó. Ou a sociedade desconhece as características das doenças mentais, ou, movida pela vaidade, que todas as pessoas têm, ela quer se sentir superior à pessoa. Então essa é a causa, na minha visão, essa é a causa pela qual as pessoas enxergam aqueles que estão com enfermidades mentais dessa forma, com esse estigma. Por quê? Porque ou ela é ignorante, ela não conhece as características das doenças mentais e por isso enxerga dessa forma, ou porque ela quer se sentir superior mesmo. Por quê? Porque no fundo, todas as pessoas são movidas pela vaidade. Bom, beleza. Só que você percebeu uma coisa aqui nesse último embasamento que eu trouxe? Você percebeu uma coisa estranha aqui? Eu disse que ou a sociedade ela desconhece as características das doenças mentais ou ela quer se sentir superior, por isso ela enxerga dessa forma. Por quê? Porque ela é movida pela vaidade como todas as pessoas são. Peraí. Eu acabei de fazer uma declaração controversa dentro desse meu embasamento. Como assim todas as pessoas são movidas pela vaidade? Quem ler isso pode acabar me questionando. Não,
Eu não sou movido pela vaidade da forma como você está falando. Não, eu não concordo com isso. Então eu enxergo que a maioria das pessoas vai questionar isso. Vai questionar, olha, não são todas as pessoas que são movidas pela vaidade, não, eu não concordo com isso não. Então eu achei por bem trazer um terceiro embasamento para sustentar essa declaração que eu fiz aí, ó, de que todas as pessoas são movidas pela vaidade. Mas para eu trazer esse terceiro embasamento, o que vai acontecer? O meu parágrafo vai ficar muito extenso. Eu tenho ali um limite de 7, 8 linhas para trabalhar. Então o que eu vou fazer para poder encaixar esse terceiro embasamento? E que você pode fazer também. Eu vou simplesmente omitir o meu tópico frasal. Então qual vai ser a minha jogada aqui? Eu arranco fora o meu tópico frasal e coloco os meus 3 embasamentos. Acabou. Aí você vai me dizer assim, pelo amor de Deus, você vai arrancar fora do seu tópico frasal, que é a essência do seu parágrafo, a ideia núcleo do seu parágrafo? Sim. Nessa aula que eu mencionei aqui sobre tópico frasal, eu expliquei, entre outras características do tópico frasal, que você pode simplesmente omiti-lo. Por quê? Porque o que desenvolve de fato são as ideias acessórias. Então, as ideias acessórias, por meio das ideias acessórias, uma pessoa consegue tranquilamente reconstruir o tópico frasal, ainda que ele esteja diluído no parágrafo. E esse parágrafo, só para te mostrar que isso é possível, eu vou fazer dessa forma aqui. Eu vou trazer um terceiro embasamento e vou arrancar fora e vou omitir o meu tópico frasal. Então, meu terceiro embasamento, para poder sustentar essa declaração que eu fiz, de que todos nós somos movidos pela vaidade, não adianta teimar com isso, todos nós somos movidos pela vaidade. Então, para provar isso, eu vou trazer agora um embasamento que vai de encontro a esse segundo embasamento. Um terceiro embasamento que vai de encontro a esse segundo, que é uma evidência. Agora eu vou trazer uma evidência. Já que nós estamos fazendo uma redação no formato Enem, o Enem pede que pelo menos um repertório seja legitimado, você viu que até agora aqui os meus 2 embasamentos não são legitimados à vista do Enem. Eu disse, tudo que eu trouxe aqui foi pela minha experiência. Eu disse que as pessoas, o primeiro embasamento, ou que as pessoas são vistas como loucas ou como fracas, tem nada de legitimado nisso, é da minha cabeça, é da minha experiência. No segundo eu disse que as pessoas, elas são movidas pela vaidade, elas são... qual é a causa de se enxergar as pessoas como loucas ou fracas, eventualmente? É desconhecer as características das doenças mentais e mesmo por vaidade tentar se sentir superior a elas. Tem nada de legitimado aos olhos do Enem nesses embasamentos que eu trouxe. Porém, nesse terceiro, para satisfazer a banca, eu vou trazer um legitimado. Então, já que eles querem assim, já que eles cobram dessa forma, eu vou trazer uma evidência na forma de testemunho autorizado. Qual vai ser essa evidência? Qual a pergunta que eu posso me fazer para encontrar essa evidência? Qual testemunho autorizado demonstra que todos são movidos pela vaidade? Você está percebendo que eu estou direcionando essa pergunta para o meu segundo embasamento, porque é ele que eu quero expandir melhor agora. É ele que eu quero esclarecer mais. Então, qual testemunho autorizado demonstra que todos nós somos movidos pela vaidade? Aí eu trouxe aqui como resposta a tese de um livro, o livro Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, do Matias Aires. Nesse livro, basicamente, esse filósofo Matias Aires, ele descreve várias situações em que os homens agem pela vaidade. Para quê? Para querer mostrar que tudo é vaidade, tudo. Inclusive ele começa o livro com aquela passagem do Eclesiastes que diz vaidades de vaidades, tudo são vaidades. Ele começa o livro dessa forma e vai desenrolando ali várias situações, várias passagens que mostram que os homens de fato fazem tudo por vaidade. Então eu trouxe aqui a tese do livro, Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, de Matias Aires. Então, esse é o testemunho. Agora você vai me dizer assim, não, mas é a tese do livro, você vai citar alguma passagem do livro? Não, eu não vou precisar citar a passagem, eu vou citar a ideia, o que o livro defende.
E pronto. E acabou, já é o suficiente. Então vamos ver. Outra coisa, como eu disse, é uma evidência, logo o raciocínio é indutivo, porque eu parti de uma declaração geral, todos nós somos vaidosos. E o que prova isso? É um fato pontual, que a visão de um autor, a tese de um autor, que entra aqui na redação como um testemunho autorizado. Então vamos ver como ficou a escrita desse primeiro parágrafo. No Brasil, quando uma pessoa apresenta distúrbios mentais que não comprometam o juízo, se não é vista como louca e, portanto, alguém em quem não se pode confiar, é vista como fraca, moldada por uma criação conduzida à base de mimos excessivos que não lhe concedeu o vigor necessário para enfrentar a vida. Tal visão manifesta-se porque, ora, a sociedade é predominantemente ignorante das características das doenças mentais, o que lhe rende uma visão preconceituosa, ora, ela, movida pela vaidade, propulsora inerente ao ser humano, como assegura o filósofo Matias Aires em seu livro Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, sente um ligeiro regozijo em estar diante de alguém em condições inferiores a ela. Bom, aqui você percebe claramente que o meu tópico frasal foi pro beleléu aí, né? Quando eu digo ali, ó, no Brasil, quando uma pessoa apresenta distúrbios mentais que não comprometem o juízo, eu ali deveria dizer assim, ó, se sente diminuída porque as pessoas, quando ela não é vista como louca, etc, etc. Eu não disse que ela se sente diminuída, que é o meu tópico frasal. Você lembra lá na minha tese? A minha primeira premissa era que as pessoas que são consideradas doentes mentais, a visão que se tem delas promove a diminuição dessas pessoas, não é? Então, ela se sente diminuída. Essa é a essência, é o que eu quero defender nesse parágrafo. E eu não coloquei ali, eu já arranquei fora. Eu já parti direto para os embasamentos. Já parti direto para o meu primeiro embasamento, que começa ali, ó. Se não é vista como louca e, portanto, tal. Ali já começa o meu primeiro embasamento, que é o meu embasamento padrão que eu trouxe para sustentar o meu tópico frasal, que não está aí, está diluído no parágrafo. Não está mais aí. Aí o meu segundo embasamento começa ali no segundo período, ó. Tal visão manifesta-se porque, ora, a sociedade é predominante ignorante, tal. Ali começa o meu segundo embasamento, que é a causa pela qual as pessoas enxergam quem tem enfermidades mentais como fraca, ou como mimada, ou até como louca. E ali já embutido dentro desse mesmo período, eu trouxe o meu terceiro embasamento. Começa ali, ó. Tá intercalado esse meu terceiro embasamento quando eu digo ali, ó, movida pela vaidade, propulsora inerente ao ser humano. Bom, eu vou provar que é propulsora inerente ao ser humano, que a vaidade ela é inerente ao ser humano, não adianta. Como assegura o filósofo Matias Aires? Ali está o meu terceiro embasamento, que é a evidência da tese do livro do Matias Aires. Então tá ali, tá aqui os meus 3 embasamentos, tópico frasal omitido, primeiro parágrafo de desenvolvimento concluído, acabou, vamos partir agora para o próximo. Então o meu tópico frasal do D2, como nós já vimos, é a visão que se tem das dificuldades consideradas doenças mentais cria barreiras que impedem o convívio em harmonia entre elas e a sociedade. Entre elas quem? As pessoas que são consideradas enfermas mentais. Entre elas e a sociedade. Então, vamos partir agora para pensar no primeiro embasamento. O meu primeiro embasamento, obviamente, vai ser direcionado ao meu tópico frasal, porque eu não tenho nenhum outro embasamento ainda. Então, ele vai ser direcionado para o meu tópico frasal e eu pensei agora em uma consequência para isso. Uma consequência dedutiva. Lembra, o dedutivo parte do geral para chegar numa conclusão particular. Então, qual é a pergunta que eu preciso me fazer para encontrar uma consequência?
A pergunta é a seguinte: o que acontece em razão disso? O que acontece em razão da visão que se tem das dificuldades consideradas doenças mentais promover barreiras que impedem o convívio em harmonia entre elas e a sociedade? O que acontece em razão disso? Então, essa frase, essa pergunta, ela vai me direcionar para uma consequência. Qual seria a consequência, na minha visão? Causa prejuízo para os enfermos, porque seus quadros pioram. Mas causa prejuízo maior para quem discrimina, porque essas pessoas perdem a oportunidade de, eventualmente, estar em contato com alguém genial. Você vai me perguntar assim, mas espera aí, onde você chegou nessa ideia, nessa história de que ele perde a oportunidade de estar eventualmente em contato com alguém genial? Se a pessoa está com enfermidade mental. Olha, você lembra lá na introdução que eu citei o filme Uma Mente Brilhante e que lá o matemático, ele passou exatamente por isso? Ele era uma pessoa brilhante, ele era acima do padrão. Mas as pessoas começaram a se distanciar dele, por quê? Porque ele começou a falar sozinho, E as pessoas que se distanciaram dele perderam muito com isso, porque ele era um cara genial. Quem está do lado de uma pessoa assim também cresce junto com ela. Ele era um professor acadêmico, além de tudo. Então, as pessoas que perderam contato com ele por esse receio de estar com ele, perderam uma chance inigualável de sugar os conhecimentos dele, de aprender com ele. Então, da introdução desse filme, me veio a ideia de que, opa, peraí, então uma consequência para as pessoas no dia a dia seria essa mesmo. Perder o contato com alguém que, porventura, poderia ser uma pessoa inteligente, genial, com uma vasta bagagem cultural, por exemplo, por causa desse receio, dessa visão que ela tem da pessoa. Exatamente por isso, essa é uma consequência que ela sofre. Só que aqui, novamente, você deve ter percebido uma coisa nesse embasamento que eu trouxe aqui. Que eu fiz uma declaração aqui dentro desse embasamento que ela é controversa. E para isso você tem que ficar atento toda vez que você estiver criando embasamentos para a sua redação. Eu disse que o prejuízo sai para todo mundo. Sai tanto para quem está padecendo da enfermidade mental como para aquele que discrimina. Só que muito mais para aquele que discrimina. Eu disse isso, não foi? Peraí, por que muito mais para quem discrimina? Peraí, então você precisa me provar isso então. Tá bom, então agora eu vou precisar desenvolver um embasamento que vai de encontro a este embasamento aí. Que sustente essa parte desse embasamento. Que diz que o prejuízo é muito maior para quem discrimina. Então eu preciso sustentar somente essa parte aí. E eu vou trazer um embasamento para isso agora. Eu vou trazer uma evidência. E como evidência é indutiva, na forma de um testemunho autorizado, novamente citando um livro. Só que agora eu preciso fazer uma explicação desse livro, para você entender onde eu quero chegar. Qual é o livro? Alice no País das Maravilhas. Você vai me dizer assim, poxa, mas o que você pode extrair desse livro? E o que eu extraí desse livro? É a minha interpretação. Quando conquistamos pessoas, conquistamos o mundo. Logo, sem pessoas influentes por perto, sem conquista. Qual é a tese do livro? Na minha visão, uma das premissas do livro, né? Quando se conquista pessoas, você conquista o mundo. Porque o mundo não é movido por pessoas? Aí você vai me dizer assim, poxa, Alice no País das Maravilhas? Sim. Deixa eu tentar explicar como é que eu cheguei nisso a partir da leitura do livro, claro. Alice, no livro Alice do País das Maravilhas, ela entra na toca do coelho, certo? Eu não sei se você já leu ou se não leu, mas caso você não tenha lido, eu vou ser obrigado a dar alguns pequenos spoilers aqui para poder explicar o que eu vou explicar. Alice, ela entra na toca do coelho. Ela entra toda amedrontada, toda receosa, com receio de até conversar com as criaturas que estão lá para não incomodá-las.
E então ela acaba o quê? Ela acaba, aquela questão dela crescer, diminuir, é uma metáfora para mostrar o avanço, o crescimento dela nesse processo. Ela, a princípio, ela se diminui e fica na mesma estatura das criaturas que ela encontra, para o quê? Para ela falar de igual para igual com eles, para ela falar na língua deles. Mas, à medida que o tempo vai passando e que ela vai ganhando a confiança deles e os conhecendo mais, ela vai ganhando em confiança, vai ganhando em conhecimento, vai crescendo em influência, até chegar ao ponto, no fim do livro, em que ela desafia ali o rei de copas, a rainha de copas, ela desafia. E paralelamente, nesse processo, ela acaba crescendo de uma forma descomunal e ela já não está mais se importando para isso. Isso é uma metáfora para dizer que ela cresceu muito mais que eles e ela os dominou. E dominou aquele, por conseguinte, aquele território, aquele mundo. Há vários indícios no livro que apontam para essa interpretação que eu dei. O autor ele é muito crítico com todas as criaturas que são serviçais no livro. Ele é muito crítico com essas criaturas, você percebe pela descrição que ele faz, claramente. O autor ele cita mais de uma vez o Guilherme, o Conquistador, que veio da França e conquistou a Inglaterra. Ele cita mais de uma vez, nas minhas aulas de análise aqui que eu estou fazendo nesse canal, nas aulas de conhecimento de mundo, eu disse lá que um dos lemas da interpretação, uma das máximas, é que nada em uma trama, em um trabalho artístico, é por acaso. E ele citar o Guilherme o Conquistador mais de uma vez não é por acaso. Então, todas essas peças elas vão sendo colocadas para mostrar que a Alice ela conquistou aquele mundo, porque ela conquistou as criaturas. Então, o segredo da conquista do mundo está em conquistar pessoas. E agora você vai me dizer assim, poxa, mas como que eu vou chegar nisso para eu fazer um embasamento em uma redação? Eu não li esse livro maratonando, tá? Começa por aí, tá? E não é isso que eu ensino. Você já me cansou de ver que adquirir conhecimento de mundo não é repertório fácil. Você vai realmente aprender, você vai realmente conhecer. Quer dizer, para eu chegar na interpretação do livro, eu li pelo menos umas 2 vezes esse livro. Eu pesquisei, eu busquei, eu refleti, eu quebrei a cabeça. Esse livro tem muito mais que isso. É tanto que o Mário Sérgio Cortella diz que o Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de capa a capa, disfarçado de livro de infanto-juvenil. E é mesmo. Então, essa é uma premissa que eu extraí deste livro. E eu estou usando aqui como embasamento. E você vai fazer as mesmas coisas à medida que você vai construindo o seu conhecimento de mundo. Por isso a importância de você mergulhar naquilo que você consome. Não é maratonar, não é ler, fazer leitura dinâmica de 30 livros em um ano. E o que você vai extrair deles? Não é isso. É uma leitura pausada, é uma leitura com olhos investigadores. Não é maratonar séries, é assistir, analisando, refletindo. É assim que você adquire conhecimento de mundo. Então vamos ver como ficou o meu parágrafo com esses 2 embasamentos. Agora eu trouxe o meu tópico frasal aqui, tá? Para não deixar também o leitor no vácuo total. Então agora eu trouxe aqui o meu tópico frasal. Essa forma de enxergar dificulta o convívio entre ambos, causando prejuízos não só para os que padecem dessas enfermidades, mas muito mais para os que as discriminam. Para os que sofrem, porque tendem a ter seus quadros agravados. Para os que excluem, porque podem deixar de ter alguém genial ao seu lado, apesar do quadro clínico. Esse último prejuízo é potencialmente maior porque, segundo uma das premissas implícitas em As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll,
como o mundo é movido por pessoas, quando se as conquistam, em última escala, conquista-se o mundo. Logo, em uma relação agradável, alguém com habilidade de liderança consegue tudo o que a expertise do liderado possa lhe proporcionar. Bom, alguns comentários aqui a ser feito, né? Primeiro, aqui está o meu tópico frasal. Você vê claramente que ele está no começo aqui, ó. Essa forma de enxergar dificulta o convívio entre ambos. Até aqui está o meu tópico frasal. Dificulta o convívio entre ambos. Está ali. É isso que eu vou desenvolver nesse parágrafo. E que está contemplado na minha tese. Beleza? Agora, aqui no causando em diante, começa o meu primeiro embasamento, que é a minha consequência que eu trouxe. Causando prejuízo não só para os que padecem dessas enfermidades, mas muito mais para os que as discriminam. Para os que sofrem, porque tendem a ter os seus quadros agravados. Para os que excluem, porque podem deixar de ter alguém genial ao seu lado, apesar do quadro clínico. Aqui eu fiz uma pequena ressalva, para não parecer também que a pessoa que está com enfermidade mental, ela sempre vai ser acessível. Para não parecer isso, eu coloquei, ó, apesar do quadro clínico. Ela pode ser uma pessoa genial, de repente, apesar do quadro clínico. Apesar de ela estar com essa enfermidade, ela pode ser uma pessoa genial. Então, eu fiz essa explicação, achei melhor colocar dessa forma, para não se pensar que, poxa, a pessoa ela está com enfermidade, como que alguém vai se aproximar dela? Mas não, ela pode, de fato, ser genial assim mesmo. E como eu disse ali, ó, que o prejuízo é muito mais para os que discriminam, começa o meu segundo embasamento que vai desdobrar isso. Então aqui começa o meu segundo embasamento, que esse último prejuízo é potencialmente maior porque, segundo uma das premissas implícitas no livro, etc, etc, etc. Aqui começa o meu segundo embasamento e no final eu achei por bem fazer uma conclusão fechando para ficar ainda mais claro aquilo que eu disse com relação à tese do livro. Logo, em uma relação agradável, ou seja, se não há problema de convívio entre a pessoa que está com problemas mentais e as demais pessoas da sociedade, então em uma relação agradável, alguém com habilidade de liderança, então se a pessoa tem essa habilidade que a Alice tinha no livro, de se desenvolver, de liderar, então, alguém com habilidade de liderança consegue tudo o que a expertise do liderado possa lhe proporcionar. Veja como isso aí foi profundo, né? E eu não encontrei outra palavra que expressasse melhor o termo expertise, por isso que eu coloquei entre aspas e acabei cometendo ali um estrangeirismo, entre aspas, porque eu não encontrei uma palavra melhor. Habilidade, experiência, nenhuma traz o sentido exato que essa palavra expertise traz. Experiência, habilidade, ser expert. Eu teria que ali trazer um circunlóquio de palavras, uma expressão para poder explicar um termo, o que um termo só poderia me trazer, ainda que fosse um estrangeirismo. Então achei melhor colocar esse estrangeirismo, embora não seja tão aconselhável, né? E pode, de repente, fazer com que esse texto perca alguma coisa aí, mas eu acredito que não. Bom, agora, para fechar aqui, eu vou fazer a leitura da redação completa para você ver, para você ter uma visão mais sistêmica de como ela ficou. Eu vou trazer aqui todos os parágrafos, inclusive o parágrafo conclusivo que eu não li ainda nessa aula. Bom, eu dei um título para ela para pegar uma carona nessa contextualização do problema do tema que eu fiz na introdução, para pegar uma carona ali em que eu citei o filme Uma Mente Brilhante, então eu usei a informação do título do filme no título da minha redação. Coloquei Uma Mente Brilhante e Ignorada. Por que ignorada? Porque as pessoas tendem a ignorar aquele que, ainda que tenha uma mente brilhante, mas está fora do seu juízo, as pessoas tendem a ignorar. Então, uma mente brilhante e ignorada. Então, vamos lá. Vou fazer toda a leitura da redação para ver como ficou. Todo o brilhantismo do cérebro privilegiado de um matemático e professor acadêmico, personagem central do filme Uma Mente Brilhante,
foi esvaziado por uma esquizofrenia manifestada quando sua carreira já estava consolidada, que o levava a ter alucinações, a falar sozinho nas ruas e a ser visto como louco. Qual ocorre com grande parte das pessoas com distúrbios mentais, sua presença, outrora vista como enriquecedora, passou a ser indesejada. Tal estigma no Brasil não é diferente. A visão que se tem das dificuldades consideradas doenças mentais, além de promover a diminuição de pessoas com essas enfermidades, ainda cria barreiras que impedem o convívio em harmonia entre elas e a sociedade. No Brasil, quando uma pessoa apresenta distúrbios mentais que não comprometam o juízo, se não é vista como louca e, portanto, alguém em quem não se pode confiar, é vista como fraca, moldada por uma criação conduzida à base de mimos excessivos que não lhe concedeu o vigor necessário para enfrentar a vida. Tal visão manifesta-se porque ora a sociedade é predominantemente ignorante das características das doenças mentais, o que lhe rende uma visão preconceituosa, ora ela, movida pela vaidade, propulsora inerente ao ser humano, como assegura o filósofo Matias Aires em seu livro Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, sente um ligeiro regozijo em estar diante de alguém em condições inferiores a ela. Essa forma de enxergar dificulta o convívio entre ambos, causando prejuízos não só para os que padecem dessas enfermidades, mas muito mais para os que as discriminam. Para os que sofrem, porque tendem a ter seus quadros agravados. Para os que excluem, porque podem deixar de ter alguém genial ao seu lado, apesar do quadro clínico. Esse último prejuízo é potencialmente maior porque, segundo uma das premissas implícitas em As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, como o mundo é movido por pessoas, quando se as conquistam, em última escala, conquista-se o mundo. Logo, em uma relação agradável, alguém com a habilidade de liderança consegue tudo o que a expertise do liderado possa lhe proporcionar. Dessa forma, não só devem mudar a forma de se enxergar pessoas com doenças mentais, como também o relacionamento entre elas e a sociedade. Para que essa mudança comece a ocorrer já na fase em que geralmente se inicia, na infância, em que mentes ainda em formação e, assim, livre de preconceitos, dispensam um trabalho árduo de convencimento para incutir novas ideias, o Ministério da Educação deve criar um filme que contenha uma fábula, a ser exibido para as primeiras e segundas séries do ensino fundamental, acompanhado da explicação das professoras, cuja moral é mostrar que o respeito e o carinho com pessoas portadoras de problemas mentais são benéficos à convivência. Está aqui a minha redação fechadinha. Esse último parágrafo que eu li aqui foi a conclusão, o parágrafo conclusivo. Eu desenvolvi essa proposta de intervenção numa aula completa explicando aqui tudo sobre a proposta de intervenção. Se você quer saber mais, quer saber mesmo desenvolver a sua proposta de intervenção com todos os detalhes, está lá nessa aula. Bom, e aí, gostou dessa aula? Se sim, já sabe, like, comenta, compartilha. Esse aí para mim vai ser o indicador de que você quer mais desse tipo de aula. Aula que tem uma teoria, tem uma parte bem embasada e uma parte prática. E espero, se Deus quiser, te ver numa próxima aula. Até!